Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bonomi e estamos aqui hoje para mais um vídeo da série Israel Verdades Expostas. A série na qual eu conto sobre a história desse país tão polêmico, que todo mundo tem uma opinião sobre, mas são poucas as pessoas que o conhecem de fato. Hoje a gente está aqui para falar de um acontecimento trágico, de um acontecimento bem triste, que foi a Guerra da Independência, a Guerra Árabe-Israelense, a Guerra de 1948, dê o nome que for. Essa guerra se iniciou logo depois da independência de Israel, ou seja, um dia depois do mandato britânico da Palestina ser finalizado. Davi Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro de Israel, declarou a independência daquele território, o que gerou de imediato uma forte reação das nações árabes ali presentes que eram contra o Estado judeu. Isso aí já desde muito tempo, sempre foram opositores ali do Estado judeu, sempre foram opositores de Israel. E quando o Ben-Gurion declarou a independência, não demorou muito para que os países árabes retaliassem. E então, logo após essa declaração, vários países se prepararam para invadir Israel e atacaram então esse país. Foram a Síria, Jordânia, Egito, Iraque, com a ajuda da Arábia Saudita, do Líbano e do Sudão. E essas 7 nações que miravam Israel também contaram com as forças militares da Arab Liberation Army, a chamada ALA, e também batalhões de voluntários da Irmandade Muçulmana do Egito. Então eram diversos grupos e diversos exércitos que miravam ali atacar o Estado de Israel, que miravam ali a destruição daquele Estado judeu. E quando eu digo destruição, não é um exagero. Os países em questão, que foram mencionados, atacaram as aldeias, atacaram os kibbutzim judaicos, cortaram o fornecimento de recursos vitais, como por exemplo água e comida, e tinham ali como bandeira buscar a eliminação dos judeus e a destruição de Israel. Tanto é que vários árabes que moravam naquele território foram recomendados a saírem de lá, principalmente as famílias árabes ricas, que não deveriam ali estar no alvo do fogo cruzado. Essas pessoas foram recomendadas a saírem de lá e retornarem quando Israel fosse destruída. Isso aí eu vou dar mais detalhes um pouco depois. Por enquanto, vale ressaltar aqui algumas informações. Primeiro que, desde o começo da guerra, o Davi Ben-Gurion tentou chegar a acordos de paz entre árabes e judeus. Tentou ali fazer tréguas, tentou convencer os árabes a pararem de atacar, junto com outros representantes judeus. Então ele detalha até isso em seu livro, que conta ali as suas experiências, que ele tentava conversar ali com figuras influentes, tanto do universo judaico quanto do universo árabe, para tentar apaziguar aquela guerra. Só que as tentativas, infelizmente, foram todas frustradas. O ódio dos árabes estava cada vez mais ascendente, por isso não conseguiu ser parado. E vale destacar também, hoje nós vemos Israel como uma força militar muito grande, um país que tem força nuclear e tudo mais, só que naquela época Israel tinha um poder militar muito menor. Era extremamente despreparado, era um território pequeno, era mais pobre. Então, assim, eram 7 países atacando Israel que sequer tinha muito como se defender. Porém, Israel tinha o advento da estratégia, porque possuía ali um comando central, possuía mais capacidade de se organizar, enquanto as forças árabes eram muito desorganizadas, não eram muito profissionais. Por isso que houve ali uma vitória de Israel, impactada principalmente porque as forças árabes eram completamente desalinhadas, não tinham ali uma estratégia muito sólida, enquanto Ben-Gurion era um cara que entendia dos assuntos militares. Ele ficou por um ano estudando com vários profissionais no chamado seminário que ele montou para estudar sobre assuntos militares e tinha então mais preparo para resolver essas questões. A guerra se iniciou em maio de 1948, um dia depois da fundação de Israel, e ela durou até julho de 1949. Essa data é marcada pelo recuo das nações árabes que invadiram Israel e pelo aceite, vamos dizer assim, de uma trégua. E então foi assinado um armistício para que fosse findada aquela guerra, e as linhas desse armistício, que foram chamadas depois de linha verde, estabeleceram as primeiras fronteiras reais de Israel, as primeiras fronteiras de fato desse país que tinha acabado de ser fundado. A guerra durou ali coisa de 10 meses, embora pareça durar mais, mas enfim, o impacto direto
foi de em torno de 10 meses. E ela foi marcada por acontecimentos sangrentos e por brutalidade de ambos os lados. E aqui eu falo, eu sou sionista, eu sou defensor do Estado de Israel, só que eu não posso passar pano para aquilo que está expressamente errado. Existem coisas que são brutais e que foram inclusive repudiadas na época pelos judeus e que eu também repudio. Não é por eu defender Israel que eu vou defendê-la de tudo. Eu não vou isentar a culpa de absolutamente tudo que aparecer. Muito pelo contrário. É meu dever enquanto sionista criticar as ações exageradas de Israel e criticar as ações erradas de Israel. E aqui, quando eu digo de ações erradas, eu estou me referindo a muitos acontecimentos, como, por exemplo, a brutalidade que foi utilizada pelas milícias israelenses, como, por exemplo, a Etzel, que terminaram, inclusive, no massacre da aldeia árabe de Der Yassin. Esse massacre matou entre 80 e 120 árabes que moravam lá e culminou também na fuga de tantos outros. Então, assim, a fonte, várias fontes no caso, apontam números diferentes. Alguns falam que foram 81 árabes mortos, outros já apontam 120, mas independente do caso, foi uma tragédia que foi inclusive repudiada na época por Israel e pelos jornais locais. É algo inaceitável. E é claro, outra coisa inaceitável foi a Nakba, que inclusive vai ter um vídeo, o próximo vídeo vai ser sobre a Nakba, contando algumas verdades sobre, mas é algo inaceitável porque, querendo ou não, a brutalidade de Israel fez com que mais de 700 mil palestinos fugissem, fossem expulsos daquele território. Há ali uma imprecisão, sempre bom dizer, há uma imprecisão, porque muitos palestinos foram convidados a se retirarem pelos outros líderes árabes que falaram, seguinte, você volta para cá por um tempo e depois você volta para Israel quando Israel for destruída. Então, no caso, essas pessoas estavam evacuando temporariamente, estavam esperando até que Israel fosse destruída para retornarem. É um número impreciso, mas de qualquer forma, a Nakba foi sim uma tragédia e algo muito provocado pela brutalidade, pelos excessos cometidos por forças militares israelenses e também por forças dessas milícias que depois foram findadas. Mas a guerra também teve outras consequências, né? Após o fim da guerra, por exemplo, a população de Israel mais que dobrou. Isso se deve principalmente porque mais de 1 milhão de judeus que ora foram sobreviventes do Holocausto ou foram expulsos de países árabes, migraram para Israel porque viram lá um espaço seguro. Então, de certa forma, Israel conseguiu vencer a guerra com esse acordo que estabeleceu as suas fronteiras e que garantiu a sua soberania. A população voltou a Israel, os judeus conseguiram se afirmar em Israel e, não só isso, Israel conseguiu se reerguer. Foi um trabalho árduo, até porque chegou muita gente lá, então eles tiveram que reconstruir um país que foi destruído pela guerra, que foi destruído pela brutalidade. Então conseguiram ali afirmar um novo Estado judeu, conseguiram fazê-lo agora um Estado mais revigorado. O próximo vídeo, então, como eu disse, vai ser sobre a Nakba, vai ser sobre esse acontecimento trágico, para dizer ali algumas verdades, algumas coisas que aconteceram, longe de querer defender ou passar pano. Então, vocês podem ter a certeza de que eu não vou passar pano para a Nakba, eu não vou tentar ali afagar Israel, muito pelo contrário. Tenho aqui o meu papel de crítica, porém é importante sim citar algumas verdades, algumas coisas que são muito ocultas no debate público. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre Israel e espero também que você curta esse vídeo e se inscreva caso você tenha gostado. Conto com seu apoio e até o próximo vídeo.